Salve, irmãos, com o Pai do Senhor Jesus. Estamos agora em mais um culto da campanha. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Amém? Vamos trabalhar muito nessa campanha. Temos pregadores internacionais nessa campanha. Eu creio que vai ser bênção. Assim como já foi os outros cultos, como está sendo as outras campanhas, como está sendo, essa também vai ser uma campanha de vitória. Amém? Convido você a curvar a sua cabeça. Vamos entrar na presença de Deus mais uma vez. Grande Deus, eterno Pai Celestial, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. Porque nós cremos, Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, Pai. Nós cremos, Senhor, nas Tuas promessas, nós cremos, Senhor, na Tua palavra. Pai, eu te peço, Senhor, vem estar, Senhor, abençoando a cada um, Pai, que vai participar desta campanha, Senhor. Que a Tua graça, Pai, que a Tua bênção, Senhor, seja sobre nós, Senhor. Eu te peço, Pai, trabalha, Senhor, os nossos corações, trabalha, Pai, a nossa vida, Senhor, para que nós possamos, Senhor, cada dia mais crescer na graça e no conhecimento, Pai, crescer na fé, Pai, na Tua casa, na Tua presença, Pai. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queria convidar a irmã Guilmara para ler o Salmo. A paz do Senhor, irmãos. Eu vou ler um salmo que é bem conhecido, é um salmo que eu amo e que em momentos que estão assim muito difíceis, eu logo me lembro desses salmos e eu acho que agora, com todo esse momento que a humanidade está passando, né, nós temos que nos apegar a isso mesmo, que é o Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? E começa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, é tempo de aquietar e saber realmente que o Senhor é Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o irmão Wilson. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Vocês sabem que fazer assim ao vivo aqui tem as nossas falhas técnicas, amém? Mas o Senhor está conosco. Os dias, os momentos podem ser maus, mas o nosso Deus, Ele é bom o tempo todo. O nosso Deus, Ele é misericordioso. Eu quero convidar todos vocês a cantar essa canção, amém? Essa canção que fala assim que o meu coração, o seu coração, ele tem que permanecer firme, firme nas promessas do Senhor, amém? Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, a dar-me forças para continuar, cantando a palavra em oração.
Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Seu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém? Vamos pedir para que o Senhor ele esteja nos renovando nessa noite, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor.
tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Canta essa parte novamente, né? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh, necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Oh, necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Aplauda o Senhor aí, amém? Glória a Deus. Amém? Nós vamos estar ouvindo agora o presbítero José Maria, amém? Vai estar entregando um louvor ao Senhor, orando pelas ofertas, amém? A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui numa prisão domiciliar, mas a alegria continua, viu, irmãos? Nós temos certeza que essa prisão é muito boa, embora nós não temos que momento de sair tá na rua, mas estamos com a nossa família quase que completa, nós que moramos aqui, juntos aqui no mesmo quintal, e é uma bênção, né? Eu com a minha esposa, meus filhos, minhas noras, meus netos, então é só alegria, né? E sabemos que a palavra de Deus nos ensina, em tudo dai graça, e nós temos que tirar proveito de todo momento da nossa vida. Nós temos certeza que esse vírus que vem assolando o mundo, como cristão, nós temos que pôr na cabeça que para alguma coisa, para nós de bom vai servir. Porque nas horas difíceis, irmãos, é que nós aprendemos e valorizamos aquilo que muitas vezes, nós temos saúde, temos tudo para ter na casa do Senhor, louvando e bendizendo o seu nome, seu santo nome.
E por uma simples gripe, uma tosse, uma dor no corpo, nós deixamos de ir. E hoje já faz mais de um mês que estamos aqui presos dentro de casa. Mas graças a Deus por isso, porque sabemos que lá fora o negócio está feio. Muito pior do que nós ainda estamos, graças a Deus, com bastante saúde. E lá fora nós vemos quanta gente está chorando por queridos seus que estão indo embora. E não há meio de fazer nada. É só chorar, viu, irmãos? Porque o negócio aí é feio. Mas nós temos certeza que o Senhor está conosco. Se alguém de nós, ou da nossa família, tiver que partir, o que ficar vai chorar. Mas nós temos certeza que não morreu, mas foi da morte para a vida. Nós temos muita vontade de permanecer nesse mundo, mas sabemos que o que tem do outro lado, esperando aquele que vencer as lutas do dia a dia aqui, vai estar bem melhor do que aqui. Então nós agradecemos a Deus por tudo e sentimos a sua presença aonde nós estivermos, porque Ele prometeu e Ele cumpre. E essa é a nossa alegria. Nós vamos, irmão, orar em prol das ofertas, dos dízimos. Nós não temos contato físico, mas na distância continuamos juntos. E alertando, irmãos, aquele que deixou o envelope comigo, que já deu o dízimo esses dias, eu deixei com a irmã Mia, ela tem mais facilidade de entrar em contato com os irmãos para devolver o envelope. E aquele que puder trazer na minha casa, pode chamar aqui, irmão, que no dia que trouxer eu já assino. E ele já leva o envelope, fica mais fácil. E se não for eu que receber por algum motivo, pode, aquele que receber da minha família, com toda certeza pode devolver o envelope, que eu assino o dia que encontrar e assino no livro aqui, para ficar mais fácil. Devagar nós vamos aprendendo a fazer a obra de Deus como é preciso. Mas com certeza, com esforço, com amor e com carinho, nós vamos fazer o melhor para Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem a tua oferta, irmão, ora comigo agora. Se não tem, agradece a Deus. Problema, todos nós temos. O mundo está cheio de problemas. E nós não somos melhor do que ninguém no mundo. Enquanto estivermos neste mundo, somos igual aos outros. A única diferença é que nós sentimos Deus no nosso coração, na nossa casa, na nossa família. Essa é a diferença que Deus dá. Para aqueles escolhidos, chamados e escolhidos. Mas Ele continua. O Senhor Jesus Cristo continua chamando. Todo o chamado é para todos. A oportunidade é hoje. Jesus Cristo continua chamando. Aquele que ainda não teve a alegria de vir, vem, irmãos. O sinal está aí. Nós não sabemos que hoje está desse tamanho. Pode ser que amanhã não amanheça nenhum vivo aqui nesse mundo. Mas aquele que tiver entregado o coração a Cristo, com certeza, vai acordar no céu, ao lado de Jesus Cristo. Vamos agradecer pelas ofertas. Querido Santo e Eterno Deus, nós estamos, ó Pai, agradecendo por mais esse momento de alegria. Pai, sentimos a Tua presença. Nós estamos orando, Senhor, sobre todos aqueles que estão ofertando nesse momento, Senhor, por todos aqueles que vai ou que não pode ofertar a Deus. Pedindo todas as bênçãos do céu, abrindo porta de emprego, curando as enfermidades, a Deus. Oh, Pai querido, não deixe de ir na mesa dos teus servos no momento difícil, Senhor. Venha faltar nada. O Senhor prometeu que aquele que fosse viver com dignidade não ia faltar o pão. E nós temos certeza que para nós não vai faltar. Pedimos que abençoe todo o teu povo na face da terra. No momento difícil nós estamos alegres, porque sentimos a tua presença em nossos corações. Pai, por tudo isso, nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Ele é aquele que vive e reina eternamente. Amém, Senhor. Amém. Você viu que a rouquidão bateu?
Você vai cantar? Não vou cantar. Quer cantar? Não, eu não vou cantar. Você não. Canta aqui. Ai, do céu. Nós vamos ouvir, então. Eu estou com a voz meia rouca aqui. Vamos ouvir a nossa irmã Jussara. Louvando Ó Senhor, irmãos, vamos louvar a Deus. Louvar o Senhor comigo. Algemado povo peso, com triste eu andei, até sentir as mãos de Cristo. Eu não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me Jesus, tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo, senti o teu eterno amor. Tenho achado paz e vida. Sempre eu cantarei em teu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Nós vamos estar orando agora pelo preletor, né? Vamos estar já passando a palavra para ele, na sequência. Amém? Internacional. A irmã Miriam vai estar fazendo essa oração. E logo na sequência, o pastor com a palavra. Amém? Vamos orar, amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos em Tuas mãos, Senhor, entregar o Teu servo. Deus maravilhoso, ele é apenas um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus. Eu sei, Senhor, que o Senhor já preparou, Senhor, este alimento espiritual, que o Teu servo vai nessa noite, Senhor, ministrar aos nossos corações. Deus maravilhoso, que a Tua palavra, ó Deus maravilhoso, que é viva, Senhor, possa trazer vida aonde quer que esteja alguém ouvindo, Pai. Que venha a ser, Senhor, ó Deus maravilhoso, ungida, ó Deus maravilhoso, cheia de poder, ó Pai, para, Senhor, nós viver, Senhor, um dia a dia mais abençoado e mais cheio, Senhor, mais próspero da Tua presença, Paizinho. É isso, Senhor, que nós queremos e já te agradecemos em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Bom, para você que não me conhece, sou o pastor Samuel Martins. Tenho a responsabilidade da nossa igreja em Taboão da Serra. Com muito prazer me dirijo a vocês para compartilhar uma palavra de Deus. O pastor Antônio me pediu para dividir então uma reflexão com vocês e isso para mim é um privilégio. Espero poder abençoá-los. Agradeço desde já a consideração do pastor Antônio,
me permitindo essa oportunidade. E deixo aqui, né, meus cumprimentos, abraço a toda a equipe, o pastor Beto, a igreja, os irmãos. Ainda que nesse tempo a gente não possa estar próximo física e geograficamente, mas que bom e abençoador que a gente pode contar com ferramentas como essa para compartilhar a palavra de Deus. E ao fazer isso, deixe-me pontuar com você uma coisa que me parece interessante. Eu já tenho dividido ela, inclusive, com a minha própria igreja, que aqueles de um pouco mais de tempo na caminhada da vida, com certeza vão se lembrar em que houve um período, houve um tempo em que os pais costumavam corrigir seus filhos de uma maneira mais intensa, mais objetiva, e geralmente quando faziam isso, procuravam exortá-los a pensar naquilo que tinham feito. Se você já viveu uma situação dessa, com certeza de lembrar um momento em que o papai ou a mãe lhe corrigiu, e aí à medida em que lhe corrigia, dizia para você, pense no que você fez. Ou então aquela situação de castigo, né? Olha, você vai ficar sem isso por um tempo para você pensar no que você fez. Você vai ficar de castigo para você pensar no que você fez. Ainda que são situações diferentes, mas essa prática me faz pensar muitas vezes na maneira como Deus, muitas vezes, nos coloca em situações justamente para a gente pensar naquilo que a gente tem feito, na maneira como a gente tem vivido. Não necessariamente são situações de correção declarada, não é? Mas muitas das situações que acontecem conosco precisam ser olhadas por esse prisma, precisam ser olhadas por esse jeito. Às vezes a gente só enxerga situações como boa ou ruim, como prejudicial ou como favorável, não é? A gente olha pelas perspectivas da dimensão política, da dimensão econômica, da dimensão do coração das pessoas, mas na maioria das vezes a gente não consegue enxergar as coisas que acontecem no dia a dia, as coisas que acontecem conosco da perspectiva divina, de que Deus pode muitas vezes estar, se não criando aquela situação, mas aproveitando ela para nos levar a refletir sobre a nossa fé, sobre o nosso compromisso cristão, sobre a nossa vivência diária. E isso me leva então a um texto bíblico que me parece ser adequado nessa experiência. E um texto que você conhece muito bem, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, você conhece essa história, não é? E aí deixe-me ler com você que o texto sagrado, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, diz o seguinte: palavra do Senhor que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele concentrado na confecção de sua obra sobre a roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então o Senhor dirigiu-me a sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vocês como fez este oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto e decretado impor-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e estabelecer, e ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então do mesmo modo me arrependerei do bem que previra e determinara a fazer-lhe. Agora, pois, fala às pessoas de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor: eis que eu estou preparando uma calamidade e desenhando um plano contra vós. Sendo assim, melhor será que cada um de vós se arrependa e se converta do seu mau procedimento e corrija a sua atitude pessoal e todas as suas ações. Eu penso que até aqui é o suficiente para a nossa reflexão, não é?
E é nesse caminho que eu queria que você observasse comigo. Você pode imaginar a cena? Deus orienta o profeta a ir até então à casa do oleiro, porque era naquele cenário que Deus traria uma palavra a ser dirigida ao povo. E então Jeremias vai para a casa do oleiro. E é uma coisa interessante você observar que Deus lança a mão de um expediente que não parece ter nada interessante. Deus quer dar uma palavra ao povo, Deus quer ensinar algo ao povo, mas Deus não dirige o profeta para um ambiente religioso, para um ambiente espiritual. Deus direciona o profeta para um cenário que não tem nada de extraordinário. É uma oficina, é um local de trabalho, como se fosse uma fábrica, não é? Não tinha nada lá que o profeta já não tivesse visto, ou que o profeta não conhecesse, que não fosse de seu conhecimento de outras situações, não é? Mas ele vai. E quando ele chega, ele encontra o oleiro fazendo o que normalmente fazia mesmo, trabalhando no seu dia a dia. E ele está em volta com o seu trabalho rotineiro, mas é nessa situação de acompanhar essa rotina que a palavra do Senhor, que a mensagem do Senhor vem ao profeta. E há muitas lições que nós podemos tirar dela. Mas há duas coisas que eu gostaria de destacar com você a partir dessa experiência, a partir desta palavra do Senhor nessa circunstância. A primeira coisa que eu gostaria de destacar com você a partir dessa narrativa sagrada, e é a mais importante, tem a ver com a mensagem de Deus ao profeta, que era destinada ao povo de Israel. E entre o que Deus fala ao povo de Israel, me salta uma verdade espetacular, que é a seguinte: a gente precisa compreender que a nossa vida, seja como indivíduo, seja como corpo, coletividade, como comunidade, é um projeto inacabado. Às vezes, no processo da vida, a gente acha que já está pronto para tudo e consegue lidar com todas as situações, que a gente já é suficiente, que já está no ponto. Aqueles na idade adulta, não é? Entendem que já sabem tudo, já conhecem tudo, estão maduros, estão prontos para lidar com toda e qualquer situação. Mas você viu a experiência na qual Deus inseriu o profeta? O vaso estava sendo trabalhado. Deus mostrou esse processo de formação do vaso, de construção do vaso. E a narrativa parece trazer à luz que o vaso estava quase que a ponto de ser finalizado, vamos entender assim, mas caiu da rota. E aí, ao invés de ser descartado, inclusive, o processo recomeçou novamente para ser aquilo que o oleiro pretendia que fizesse. O vaso não decidia, era o oleiro que decidia. E o oleiro havia determinado um propósito e estava trabalhando no seu objetivo. A gente precisa entender isso. Nós estamos sendo trabalhados por Deus. Ainda não estamos completos. Estamos num processo de formação. Nesse processo de formação, aqui ou ali, não é? A gente pode, sim, pelas circunstâncias ou por más escolhas e más decisões, cair da roda, não é? Fugir a conexão ao escopo dos mandamentos, das orientações, das diretrizes de Deus. Mas isso também não determina o fim das coisas. Deus está trabalhando. Será que a gente pode pensar nisso, queridos, com mais intensidade? De que Deus está trabalhando em nós. Não é só através de nós. Deus está nos moldando pelas circunstâncias. Deus está nos ensinando pelas situações. Deus usa, inclusive, as falhas, Deus usa as dificuldades, Deus usa as fragilidades para reverter em função do propósito dele. Paulo diz isso aos Romanos, você conhece o texto, não é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Temos falhas, temos dificuldades, erros, alguns claros, grosseiros até. Algumas dessas situações são resultado de nossas próprias escolhas, de nossas próprias decisões. Outras
são consequências do contexto, da situação na qual nos encontramos, das experiências que atravessamos, mas seja como for, a gente não pode esquecer que Deus está no trono, Deus está no comando, é Ele quem direciona a formação do vaso. O vaso, em que medida for, seja enquanto barro apenas, seja no processo de modelagem, está nas mãos do oleiro. E o fato do vaso, naquele contexto de Jeremias, ter escapado ou caído da roda, não alterou o propósito do oleiro, não influenciou em nada as mãos dele. Tomaram aquele barro, e continuou trabalhando nele, sem nenhuma dificuldade. Nunca esqueça disso, querido. Qual seja a situação que estiver atravessando, entenda que Deus continua trabalhando. Não importa quanto tempo Deus já tenha gasto, me permita essa expressão, modelando uma vida. Ninguém tem o direito de pensar que seu pecado, ou sua maldade, ou malignidade, lhe tira da lista daqueles que podem ser remodelados, refeitos e trabalhados por Deus. Não. Deus continua trabalhando conosco. E essa figura do barro é importante e interessante porque a criação foi assim. O homem foi criado a partir do barro, não é? E aí então, não importa, ninguém tem o direito de pensar que está fora do alcance de Deus, que está longe dos cuidados de Deus, que Deus está alheio. Tanto que, na sequência da palavra, Deus manda o profeta falar com clareza ao povo. Quando ele disser a uma nação que vai aplicar juízo, ele vai aplicar juízo. Todavia, se essa nação se arrepender, o juízo não acontecerá, haverá misericórdia. Mas quando Deus disser que vai estabelecer, que vai abençoar, e tem uma promessa sobre aquele povo, aquela nação, aquela comunidade, isso vai acontecer. Mas, se aquele povo, se aquela pessoa, se aquela comunidade se desconectar de Deus, se voltar contra Deus, não vai ser abençoado. Outra coisa vai acontecer. Percebe? Nós precisamos estar atentos a isso para não nos apresentar como autossuficientes, como já um projeto terminado. Nunca esqueça, Deus continua trabalhando em nós. Uma segunda lição que me vem desse texto tem a ver com o oleiro. Não sei se você já pensou, já refletiu sobre isso, não é? Essa parte não é a palavra de Deus. Essa parte é o cenário que o profeta encontra. Ele chega e é o local de trabalho do oleiro e ele encontra o oleiro trabalhando no seu serviço comum. E essa é a questão também que eu queria destacar com você e chamar a sua atenção para observar o seguinte: nunca pense, nem diga a respeito de sua lide diária, de seu trabalho, de suas responsabilidades como algo sem valor para Deus. Não sei se o profeta alguma vez atinou com aquilo, nem se o oleiro alguma vez atinou com aquilo, que Deus, a partir de uma coisa comum, do trabalho diário de uma pessoa, pudesse trazer uma palavra extraordinária, pudesse ter ali uma lição a ser aprendida pelo seu povo, uma revelação a ser trazida aos seus filhos. Sabe, a gente lida no dia a dia com as nossas questões e às vezes a gente fica tão envolvido na rotina e a gente não observa o aspecto espiritual e do controle de Deus. Nós ficamos pensando nas coisas só na dimensão humana, não é? Mas é interessante você observar que a mensagem que Deus tinha para o povo de Israel precisava ser comunicada e Deus se valeu disso, não é? De um detalhe na vida diária do oleiro. É como se Deus usasse o oleiro como uma ilustração, não só o barro. Deus chamou a atenção para o barro, mas chama-nos a atenção também para o oleiro. Foi o trabalho do oleiro que Deus usou para destacar a palavra. A partir daquele dia, toda vez que um israelita olhasse para qualquer utensílio de barro, eles se lembrariam da mensagem
que Deus trouxera através do profeta Jeremias. Isso me desafia a ter uma rotina diária que possa ser usada para inspirar outros e a ouvir e a conhecer mais a vontade de Deus. É esse o aspecto segundo que eu quero destacar com você. Você já pensou que o seu trabalho, que as suas atividades profissionais e o seu conhecimento, que os seus afazeres cotidianos podem ser usados por Deus para despertar alguém, para transmitir uma mensagem a alguém, para ensinar alguém? Pode ter lições preciosas de comunicações de Deus para outras pessoas? Às vezes a gente pensa, não é, nessas nossas responsabilidades apenas na dimensão humana, como coisa puramente humana, é negócio humano, é trabalho. Não tem nada de espiritual em amassar barro, não tem nada de espiritual em fazer objetos de barro. Sim, mas essa coisa não espiritual pode ser usada por Deus. Pode ser usada por Deus. Pode fazer parte do propósito de Deus. O seu trabalho. Quantas pessoas ficam às vezes querendo ser usadas por Deus como instrumentos e elas pensam em coisas assim espetaculares, grandiosas, quando na verdade muitas vezes Deus vai estar trabalhando a partir de coisas que parecem pequenas, que parecem simples e que muitas vezes as pessoas não dão importância. Será que você tem dado importância ao seu trabalho, à sua profissão, ao seu conhecimento e às suas habilidades como Deus dá? Deus deu importância ao trabalho do oleiro e a partir dele trouxe a mensagem, a revelação, a comunicação profética ao povo de Israel. Observe isso com atenção, querido. Talvez nunca mais aquele oleiro olhou para o seu trabalho da mesma forma. Talvez, quem sabe até em algum tempo ele deva ter ficado impaciente, reclamado, olhado para o seu trabalho como um peso, como um mal necessário ou algo dessa natureza. Mas a partir daquele momento, quem sabe ele percebeu que Deus estava olhando, que Deus estava acompanhando, que Deus contou com ele e o seu trabalho na sua oficina, coisas do seu dia a dia, coisas comuns com as quais ele lidava todo dia. Não tinha nada de especial, não tinha nada de diferente, não tinha nada de sobrenatural. Mas é essa rotina, essa coisa comum, essa coisa simples, essa coisa pequena, de um trabalhador comum, de um artesão simples, que Deus se valeu para trazer uma revelação extraordinária para o seu povo e que fica configurado na palavra, sendo verdade, comunicando mensagens para nós, inclusive, em nossos dias. Que tal você começar a pensar assim também? Duas coisas, como observei. Primeiro, as circunstâncias são usadas por Deus para trabalhar em nós, para nos formar. Ainda não estamos completos. Deus está trabalhando em nós. E segunda coisa, não descuidamos de que Deus nos usa e as coisas que nos dizem respeito do dia a dia, mesmo as comuns e simples e até pequenas que consideramos, para através delas produzir grandes revelações, para através delas fazer grandes comunicações. Precisamos estar mais abertos, mais receptivos, precisamos ser mais sensíveis e desenvolver maior percepção de Deus, do movimento de Deus para conosco e à nossa volta. Por mais estranho que possa parecer o que está no seu entorno, procure enxergar como ferramentas de Deus para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento pessoal, espiritual e ministerial. E jamais descuide de colocar a serviço de Deus a sua profissão, o seu trabalho, a sua rotina e perceber que Deus está atento a isso e Deus pode se valer disso para trazer a sua mensagem, abençoar as pessoas e assim nós cumprimos o nosso propósito de vida. Amém? Que Deus abençoe você. Foi bom compartilhar a palavra de Deus com você e juntos dividirmos esse momento. A minha oração é para que a graça de Deus continue sendo favorável e que a sua percepção espiritual seja ampliada
E então o propósito de Deus plenamente cumprido na sua vida. Não siga pelo caminho da comparação. Não é preciso comparar obras, ministérios, realizações, não. Deus tem uma medida para cada um de nós e para todos nós. Deus os abençoe em nome de Jesus.